Olá, meu nome é Guilherme Arinelli e eu, junto com Matheus Rocha, coordenamos o grupo de estudos Coletive. O Coletive é um grupo de estudos em psicologia histórico-cultural, onde a gente se reúne para estudar mais sobre autores como Vygotsky, Leontiev, Luria e outros autores que também compõem a teoria histórico-cultural e da atividade. Eu convido você para participar do nosso grupo de estudos e conhecer mais sobre esses autores e como eles conversam com as demandas contemporâneas do mundo que a gente vive. Conheça mais em coletive.com.br. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 645. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Bela Eichler. Hello! Cara, que prazer estar aqui com vocês. Nossa. Obrigado pelo convite, amigos. Bora papear. Bora papear. Que prazer ter você aqui, Bela, saindo do universo youtuber e vindo para o pequeno universo da podosfera. Estamos aí em todos os universos, todas as galáxias. É isso mesmo, é isso aí. Temos aqui também Alan Alves. E aí, pessoal, e aí, Rafa, e aí, Bela, tudo bem? Prazer estar aqui, uma alegria muito grande voltar, sempre bom. É sempre bom ter você aqui, Alan, e hoje eu quero sentir na sua voz o prazer de você falar de um filme com o nosso querido Sam. Você já tá entregando meu crush. Logo no início. Ele é meu crush também. Eu amo ele. Eu só assisti o filme por causa dele, tá? Quer dizer. Pois é, porque olha, a gente tem muita coisa para falar, né? Inclusive, meus amigos, estamos aqui reunidos para falar de um filme que chegou disfarçado de comédia maluca, de ficção científica, mas que na verdade é um escalpelo cirúrgico apontado, né, diretamente para o coração podre da nossa época. Hoje a gente vai dissecar Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra, do Gore Verbinski, com o Sam Rockwell, né, que é aqui o crush, né, de Bela e Alan. Um filme aí que custou 20 milhões de dólares, flopou na bilheteria e pode ser um dos documentos culturais mais importantes do cinema popular contemporâneo. A premissa é a seguinte: um homem do futuro está na sua 117ª tentativa de salvar a humanidade da singularidade tecnológica. 117 vezes ele voltou ao passado, 117 vezes, assim, ele tentou, né? Ele foi lá e tentou e algo deu errado, e no meio dessa loucura o filme entrega adolescentes zumbis controlados por celulares, um mercado de clones para substituir crianças mortas em tiroteios escolares e IAs que imitam filhos mortos para consolar mães enlutadas. Mas olha, esse filme não é sobre robôs dominando o mundo, é sobre como a gente já entregou tudo de graça, nossa atenção, nossos dados, nossa empatia para algoritmos que foram treinados para nos dar exatamente o que queremos ouvir. É rebeldia em pendrive, é Nietzsche no Vale do Silício e é o apocalipse que não vem do espaço, mas do celular na sua mão. Então fica aqui com a gente, né? Vamos discutir esse filme hoje aqui no podcast, mas vale sempre a pena lembrar que vamos dar spoiler. Por isso, se você não gosta de tomar spoiler e você não viu Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra, pausa esse episódio, veja o filme e depois você volta aqui, porque a discussão vale muito o seu play e vai ser muito boa. É isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Ei! Ei!
This isn't a robbery! I am from the future! Chegava aos cinemas no dia 23 de abril de 2026 o filme Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra, o filme que chegou no Brasil em abril e nos Estados Unidos ele já tinha estreado em fevereiro de 2026. O filme é dirigido pelo Gore Verbinski e escrito pelo Matthew Robinson, né? O Gore Verbinski, ele é vencedor de Oscar e tem aí na sua filmografia, por exemplo, Piratas do Caribe, né? Que ele fez A Maldição da Pérola Negra, ele fez O Baú da Morte, ele fez No Final do Mundo e tal, enfim, super identificado com a franquia, mas ele também fez O Chamado, Rango, né, aquela animação que foi inclusive por essa animação que ele levou o Oscar de melhor animação, né, melhor filme de animação, e também fez O Cavaleiro Solitário e tinha trabalhado antes em A Cura, de 2017. Já o Matthew Robinson, ele é roteirista e ele é conhecido pela Invenção da Mentira, filme de 2009, Amor e Monstros de 2020 e No Limite do Amanhã 2, né, que ele também está trabalhando nesse filme. O filme teve aí o orçamento de 20 milhões de dólares e uma bilheteria de cerca de 9 milhões de dólares, ou seja, o filme foi muito mal de bilheteria. E isso se explica um pouco, né, pelas polêmicas e pela dificuldade, algumas coisas que a gente vai comentar aqui. Já a sinopse de Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra é que ali pelas 10h10 da noite, né, em Los Angeles, um homem desleixado e misterioso entra num restaurante chamado Norms, afirmando ser um viajante do futuro em sua 117ª tentativa de salvar o mundo. Ele recruta um grupo heterogêneo, né, de frequentadores ali daquele restaurante, que é um casal de professores, uma mãe enlutada, um motorista de aplicativo e uma jovem vestida de princesa com alergia a aparelhos eletrônicos, para fazer uma missão noturna, né, pelos 6 quarteirões ali que os separam do seu destino. O objetivo deles é encontrar um menino de 9 anos que no futuro criará a inteligência artificial responsável pelo colapso da humanidade. E durante esse caminho a gente tem pistoleiro, adolescentes controlados por celulares e segredos dos próprios personagens que vão sendo revelados ao longo da jornada. O filme é uma sátira, né, sobre dependência tecnológica, redes sociais e IA, onde o vilão, entre aspas aqui, é uma entidade emocionalmente carente que exige aprovação constante, uma analogia, né, aos algoritmos de engajamento. Já na parte técnica, na direção de fotografia, nós temos o James Whittaker. O James Whittaker é um cara que trabalhou em Obrigado por Fumar e também na série Patriot, da Amazon. Já na montagem, a gente tem o Greg Wood. Greg Wood é um editor histórico aí do Gore Verbinski e já tinha trabalhado em alguns outros filmes, como o próprio Piratas do Caribe, A Maldição da Pérola Negra, mas também ele trabalhou em Guardiões da Galáxia, né, em 2004, inclusive foi indicado ao Saturn Award, e também trabalhou em Rango, né, junto com o Gore. Na trilha sonora nós temos o Jeff Zanelli, que é um compositor americano, né, que iniciou sua carreira como compositor adicional do Hans Zimmer, e ele já venceu inclusive um Primetime Emmy, né? E dentro dos seus trabalhos, o mais relevante aí é justamente Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, mas ele trabalhou também em O Pacífico, minissérie da HBO, e Malévola, Dona do Mal, de 2019. No figurino, nós temos o Neil McLean, que é um figurinista aí famoso também de Hollywood, já tinha trabalhado em O Homem Vazio, Os Mercenários 4 e A Operação do Mar Vermelho. E no elenco nós temos o Sam Rockwell, vivendo esse homem do futuro, né, o viajante do tempo que recruta o grupo ali para salvar. Nós temos também a Hayley Lou Harrison, que faz o papel da Ingrid, uma jovem vestida ali de princesa com alergia à tecnologia. Temos o Michael Penha, né, que faz o Mark, um professor de ensino médio. A Zazie Beetz, que faz a Janet, a professora e esposa, namorada, enfim, do Mark. E temos também a June Temple, que faz a Susan, né, a mãe lutada ali pela perda do filho. A gente vai falar sobre um filme hoje
que é um dos filmes mais caóticos, ambiciosos, né, divisivos aí que apareceram no cinema ultimamente. Boa sorte, divirta-se, não morra, né? Ele é meio ficção científica, ele é comédia, é um filme de terror existencial também sobre inteligência artificial. Talvez ele seja meio que tudo isso, né? Tudo isso ao mesmo tempo. E é muito maluco, porque tem gente que saiu do cinema achando assim uma obra-prima, e tem gente que saiu do cinema achando assim que foi um desastre completo, assim. Então eu já queria começar por aí com vocês, assim. Vocês assistiram o filme, vocês têm um crush no protagonista e eu queria saber se vocês são um time genialidade ou time what the fuck. Cara, engraçado, porque assim, eu até falei, eu fiz um vídeo de análise do filme e eu até falei lá pro pessoal que assim, eu saí do cinema achando o filme péssimo. Assim, eu terminei a sessão e falei, mano, que bosta foi essa que eu acabei de assistir? E aí, aconteceu uma coisa curiosa. Acho que é a primeira vez que acontece isso comigo, de ver o filme e achar horrível. E assim, eu fui com expectativa justamente porque eu gosto muito do Sam Rockwell. Eu acho que ele geralmente abraça esses filmes independentes, né? Porque pelo que eu vi, o filme não tem um orçamento tão robusto assim, apesar de ter muitos efeitos especiais, né? Ele é um filme até com orçamento menor. Então, eu sempre gostei disso. Inclusive, o filme que eu vou recomendar hoje pra vocês, em outro momento, tem o Sam Rockwell também nessa vibe, o filme bastante independente, né? E aí eu fui com expectativas altas e saí muito frustrada, porque, assim, eu achei um caos, né? E aí, com o tempo, ele ficou na minha cabeça, e quanto mais eu pensava nele, mais eu achava ele interessante, mais eu ia juntando os pedaços desse quebra-cabeça, porque eu sinto que esse filme ele usa o caos e o absurdo como uma ferramenta narrativa mesmo. Sim. Né? Não sei se vocês sentiram isso. Porque uma das coisas mais interessantes sobre ele é que ele parece propositalmente desconfortável e incoerente. E eu acho que isso faz parte da proposta, né? Então, a sensação de início é assistir algo totalmente biruleibe das ideias, e essa sensação pode seguir até o final, né? Quase como se o roteiro estivesse jogando qualquer maluquice na tela sem critério nenhum. Só que eu acho que conforme a história termina, a gente começa a conectar os pontos e essa estranheza deixa de parecer gratuita e começa a funcionar como linguagem mesmo, né? Eu acho que o filme quer que a gente sinta que aquela realidade está errada, de muitas formas, que existe alguma distorção acontecendo ali, e talvez isso seja mais importante do que explicar exatamente as regras daquele universo, né? Sim. Então, a gente pode entrar nos pormenores aí, mas eu comecei odiando e terminei gostando muito da proposta do filme. Eu, particularmente, comecei assim, ok, vamos ver o que tem por aí, porque até, como é um filme dividido em capítulos, né, pra apresentar os personagens ali, porque o protagonista chega numa lanchonete, né, e, enfim, recruta lá uns aleatórios para poder tentar salvar a humanidade dessa inteligência artificial. Aí no início eu achei ok, eu falei, bom, zero novidades até aí, beleza, segue lá. Aí tem o primeiro capítulo que apresenta os dois professores, e eu pensei, ok também, tudo bem até aí, nada muito surpreendente. E aí eu tava assim, sentimentos baixíssimos a respeito, porque eu não tinha visto o trailer exatamente do filme, eu vi um mini trailer, né, um teaserzinho de 30 segundos, assim, daquela propaganda, e falei, vou me aventurar nisso aí. Então entrei meio sem saber o que viria. Não se assustou com o teaser, né, Alan? Não me assustei, achei de boa, falei, parece que tem alguma coisa interessante aí, entendeu? Viagem no tempo, uma coisa do tipo, falei, ok. Então aí entrei, como eu entro pra qualquer filme, assim, sem expectativa nenhuma, eu quero ver o que vai acontecer ali. E à medida que o filme ia se desenvolvendo, especialmente depois que entra eu acho que é Susan, a personagem lá que perde o filho no tiroteio, ali o filme me pegou. Foi naquele momento ali, porque eu achei tão absurdo. Eu fui ficando gag, e cada vez mais gag. Eu adoro eu fiquei chocado, assim. Falei, meu Deus, como é que estão tratando com tanta banalidade, de um jeito perversamente divertido, um tiroteio em escolas, assim, sabe? Tá certo que nos Estados Unidos não tem muito o que esperar, né, daquele país, exatamente, assim. Mas, em linhas gerais, a naturalidade do absurdo, naquele cenário específico, foi o que me conquistou. Depois daquilo ali, eu simplesmente me entreguei e deixei o filme me levar completamente, assim, eu tava comprando tudo. Só depois que acabou que eu fui me perguntar algumas coisas, eu poderia, como se diz, se eu tivesse entrado mais de boa, menos ficado assim, eu poderia ir me perguntando ao longo do filme, assim. Mas naquele momento o filme me conquistou mais pelo absurdo
que eu acho que é muito interessante olhar para esse problema real que existe nos Estados Unidos, né, dos tiroteios em escolas, e tratar daquilo de forma, sabe assim, perversamente engraçada, divertida e no absurdo. Então, naquele momento, o filme me carregou, eu me deixei ser levado, e aí eu estava entregue profundamente. Depois de umas horas, assim, que terminei de assistir o filme, que aí eu fui pensar nele com as questões que ele aparece. Sim. Então, não achei que ele não é, assim, what the fuck completamente, mas também não é uma obra-prima. Precisamos baixar o nível aí também, porque uma obra-prima tá longe de ser. Tem problemas ali, claro, assim, muito simples até, sabe? De filme mesmo, assim, decisões da direção muito básicas, assim, a montagem também eu achei muito confusa de vez em quando, o ritmo também meio com algum problema, mas é um filme, entendeu? É um filme, é um bom filme, mas não é uma obra-prima. É um filme. É um filme. Com certeza é um dos filmes. Com certeza é um dos filmes feitos assim, esse ano, entendeu? Isso é certeza. Você sabe que essa parte aí, né, esse momento da Susan, pra mim, é o mais interessante do filme, assim. Eu acho que ele é o melhor construído, assim, sabe? Depois tem umas coisas ali que, lógico que existe essa extrapolação da realidade, eu entendo, né, como uma alegoria ali, as coisas que a gente vive e tudo mais. Eu acho só que ele, às vezes, pesa a mão demais naquilo e isso realmente pode tirar o público do filme, assim. Tem uma coisa que o roteirista do filme é o Matthew Robinson, que é um cara que fez um filme que eu adoro, que se chama A Invenção da Mentira, né? Um filme de 2009 e tal. Nesse A Invenção da Mentira, ele descreve um mundo em que as pessoas não sabem mentir. Então é tudo, eles só sabem falar a verdade. Aí tem um cara que resolve contar uma mentirinha. E daí quando ele conta e as pessoas acreditam, porque, né, não existe mentira naquele universo, ele descobre algo assim incrível, né, na vida dele. Então ele vai inventando história e as pessoas vão o tempo todo acreditando e a construção é muito boa. E aqui eu acho que o filme, ele às vezes desliza um pouco na hora de justamente dar esse contexto, sabe, para que a gente pegue na mão ali e vá sentindo as dores daqueles personagens e tudo mais. E aí tem a questão do próprio Gore Verbinski, né, que eu queria saber o que vocês acham, porque assim, ele passou 9 anos fora de Hollywood, né, depois de um fracasso de A Cura, e aí foram 9 anos de ostracismo, assim, e ele poderia ter voltado antes, fazendo algum filme seguro, comercial, apaziguador, né, ter voltado de repente lá pra Piratas do Caribe, né, que ele fez um monte de filme de Piratas do Caribe e tal, mas não, ele voltou com um filme independente de 20 milhões de dólares aí, que é uma mixaria pra Hollywood, sobre esse loop temporal, inteligência artificial, tiroteio em escola, clone de criança morta, adolescente zumbificado por celular, gato centauro feito de gatinhos, né, que ejeta confete e tal, e ainda botou o Sam Rockwell pra fazer uma performance completamente, assim, sem vergonha, mais Sam Rockwell impossível, assim. E aí eu queria saber, vocês acham que fez bem, de repente, essa sumida do Gore Verbinski aí, de Hollywood? Vocês acham que ele voltou com uma coisa muito diferente, assim, e isso atrapalhou de alguma forma? Como é que vocês veem isso? Pois é, assim, eu sou muito fã de Piratas do Caribe, eu gostei bastante de A Cura, apesar do filme não ter engatado muito aí com o público, mas ao mesmo tempo eu acho ele muito audacioso de voltar com um filme tão maluco, mas ao mesmo tempo que traz uma crítica tão atual, tão necessária. É verdade. Né? Assim como o Alan falou, acho que sim, o filme tem os seus problemas, eu acho que de início ele traz várias daquelas, como se parecem sketches de Black Mirror, né? A gente tem ali cada personagem vivendo alguma questão, quase fala ali de escapismo tecnológico, né? Praticamente todos os personagens representam formas diferentes de fuga da realidade através da tecnologia, né? Então a Susan, ela não consegue lidar com o luto e aceita uma coisa absurda, né? Que é substituir o filho por uma simulação que é algo emocionalmente confortável para ela. Os adolescentes já estão tão sequestrados ali pelo telefone, pelas telas que funcionam quase como uma mente coletiva, uma coisa bizarra ali. O Tim, que é aquele namorado da
da Ingrid, acho que é Ingrid o nome da personagem. Isso. Ele nunca teve contato com tecnologia, né? E aí quando ele tem, ele resolve abandonar completamente o mundo real para viver uma realidade virtual permanente, né? Uma coisa maluca, assim. Então, apesar dos tropeços, apesar do problema de ritmo, porque, sim, eu acho a montagem, que às vezes deixa a gente perdida, a edição, eu acho que o ritmo também, às vezes, é uma coisa que quase beira o pastelão, né? A gente, para suspender a descrença, fica meio difícil em alguns momentos. Mas eu acho que ele traz uma coisa muito inovadora, muito interessante, que é retirar a inteligência desse papel de vilã clássica, sim, sabe? Sem dúvida. Máquinas vão exterminar a humanidade, uma coisa meio Exterminador do Futuro. Inclusive, compararam muito esse filme com o Exterminador do Futuro, né? Uhum. Mas eu acho que é uma crítica muito mais incômoda, porque ela aponta pra gente, né? Eu acho que a ideia central parece ser que o verdadeiro perigo não é a IA destruir a humanidade à força, mas sim a gente aceitar abandonar voluntariamente a realidade em troca de uma existência mais confortável, personalizada e emocionalmente agradável pra gente. Então isso me pegou muito aqui, porque o apocalipse ele não vem da violência, ele vem através da sedução que essas tecnologias oferecem. Né? Então, é um filme maluco, doido, e assim, eu fiquei tentando buscar respostas para as maluquices todas que o filme traz, porque, cara, é isso, assim, tem coisas que não fecham ali. Pra mim, como que pode ter um gato feito de gatinhos, como que pode ter o filho falecido da Susan falando com ela o tempo todo, orientando ela o tempo todo, como que pode ter os guris zumbificados, assim, não faz sentido, né? Pelo menos assim, ou você, assim como o Alan, pega na mão do filme e deixa ele te levar, o que não aconteceu comigo. Eu tive muita dificuldade de engatar nessa história, sabe? Então, por isso que eu fiquei ali, por fim, tentando buscar respostas. Não necessariamente o filme traz, né? Eu não acho que existe resposta pronta aqui, mas eu acho que é um filme que, no mínimo, incomoda bastante. Então, nesse ponto, eu acho louvável ele ter trazido algo não comercial, não ter investido em um blockbuster e ainda ter trazido uma crítica tão interessante, que eu acho que é bastante inovadora, né? Não vi nada parecido nos últimos tempos. Did you lose your child in the school shooting today? Ours died too. After we sign the paperwork, you can come with us. It's your first time, right? Was he great? Your kid? Was he a great kid? Yes. That's a shame. It's a shame when they're great and they get shot by their peers. You'll come with us. Right after. Okay. She's in shock. Give her the card. Aliás, né, Alan, tipo, a Bela falou muito bem desse lance dos personagens, né, cada um deles é um tipo social específico, né, que acabaram de alguma forma fudidos aí pela tecnologia de jeitos específicos, e a gente tem justamente essas questões assim, tipo, a mãe lutada, os professores, né, também, que representam essa autoridade tradicional completamente impotente diante de uma geração que não presta atenção e tal. Aliás, só pra eu contar vou contar pra vocês vou abrir um parênteses, que eu fui fazer um workshop sobre narrativa, construção de história e tal, numa faculdade na Embi Morumbi, e aí eu tô lá e eu ia fazer um exercício com os alunos, e aí eu pedi pra coordenação deixar papel e caneta, porque a gente ia fazer um exercício de escrita ali e tal. E aí quando eu chego lá, eu entro dentro da sala para eu fazer o workshop e não tem papel e caneta. E daí eu viro pro professor que estava me acompanhando e falo assim, pô, a pessoa não deixou papel e caneta, eu tinha pedido, né, pra deixar aqui pra gente fazer o exercício e tal. Daí ele olhou pra mim com uma cara de estranheza e ele falou assim, eles não usam mais papel e caneta. Eles não sabem mais escrever. Aí eu falei, perderam não. a coordenação motora completamente. Aí ele falou, não, você vai ver, eles vão ou filmar, ou eles vão abrir seus tablets e vão digitar ali, ou vão digitar nos celulares e tal. E tem uns que filmam. Ou então botar o ChatGPT pra escutar até o final e fazer um Cara, eu fiquei tão em choque com isso, assim, porque eu não tenho esse costume, né, de dar workshop, palestra e tal, em faculdade. E daí eu falei, caraca, eu tô muito desconectado dessa turma, assim. E realmente, a hora que eu tava lá conversando, falando pra eles, explicando e tal, a galera toda com o celular na mão, uns levantavam o celular, assim, meio que pra tirar foto do slide e tal. E, assim, é uma doideira, né? E aqui a gente tem os professores, tem o Scott, né, que é aquele motorista de Uber que
meio que representa a pessoa comum, cética também, né? Que não acredita em muita coisa e tal. Mas faltou um psicólogo também, hein, Alan? Aí, desses personagens. Olha, não quero depor contra a minha profissão, mas o psicólogo naquela altura do campeonato não ia resolver pra nada, entendeu? Era melhor ter entrega pra Deus e deixa o pau torar. Era muito... Porque, de fato, eu fiquei pensando no que vocês estavam falando, e aí eu tava olhando a filmografia do Gore Verbinski aqui, e um dos últimos filmes que ele fez, eu não vi A Cura, mas eu vi O Cavaleiro Solitário, né? Foi um fracasso. Se eu tivesse feito aquele filme, eu também teria desaparecido pelo resto da minha vida. Nunca mais dava as caras em lugar nenhum. Mas, como ele voltou, eu acho que ele fez a aparição, aliás, acho que ele é corajoso em certa medida, por pegar pela via do pessimismo. Eu acho que o pessimismo nesse filme, ele é muito... É que, na verdade, o que me conquista, o absurdo sempre me conquistou. Eu sempre tive e continuo tendo fascínio pelo que é absurdo. Então acho que o filme pega no mais absurdo dele, né? Que é toda a questão do luto lá da personagem da June Temple lá, Ingrid, né? Enfim, Dan Souza. Aí, o absurdo sempre me conquista. Então, o luto tratado daquela forma, ou seja, é um luto não tratado, na verdade, né? Porque assim, beleza, seu filho morreu ontem, aí hoje você vai lá e faz um clone dele. Por que não? E sabe assim, e você coloca características assim, como se você estivesse no Tinder da vida, sabe? O que você gosta, como é que é a sua personalidade. O avatar do The Sims ali. É um avatar, uma coisa completamente fascinante pra mim, assim. Então foi aí que eu me deixei levar. Mas, acho que esse pessimismo como pano de fundo, e o final eu acho que é uma brincadeira muito boa, assim, eu terminei o filme rindo, de mim, né, de ter passado 2 horas e alguma coisa vendo aquilo tudo, e também do filme, que, tipo, nada disso aqui valeu a pena, entendeu? Foi tudo em vão. Eles saíram saíram de lugar nenhum pra chegar em lugar nenhum 2, assim, porque o filme começa e termina sem movimentar grandes coisas, a não ser reforçar um pessimismo natural desse momento, e eu acho que a Bela levantou uma coisa que faz muito sentido, e aí talvez aqui fale mais sobre a minha não grande experiência em ficção científica, embora eu já tenha visto várias, e muitas até, eu realmente não tinha visto até então, em que o problema do desastre tecnológico da humanidade é culpa da própria humanidade. Eu acho que esse apontar de dedos para nós enquanto sociedade, é muito sagaz, porque reforça o pessimismo, que eu acho isso fantástico, que acho que tem uma graça, um gracejo nisso, embora seja tristíssimo, mas provoca, goste ou não, pelas vias polêmicas ou não sei exatamente, um tipo de reflexão que se faz necessário, porque a IA, ela é muito sedutora para algumas pessoas, assim, né? Acho que a história que você contou, Rafael, é muito isso, assim, né? Não necessariamente da IA, mas essa comodidade tecnológica em que qualquer mínimo esforço, e aí aqui, parênteses importantíssimo, não estou dizendo que a gente tem que se esforçar demais para ter grandes coisas, longe de mim fazer um discurso de coach, nossa senhora, mas assim, qualquer mínimo esforço para você incentivar a criatividade, a imaginação do sujeito, ela simplesmente está acabando, assim. Porque não precisa, em tese está tudo pronto. Se você dá um comando de voz, tá pronto. Ou antes de você pensar naquilo, alguém já te ofereceu uma outra coisa e te desviou a atenção daquilo que poderia surgir de um processo psíquico imaginativo, sabe? Construtivo, de fantasia, etc. e tal. Então, acho que, nesse sentido, tem metáforas meio toscas no filme, por exemplo, a coisa do zumbi, dos adolescentes fixados no celular, eles virarem meio zumbis. Eu falei, conta outra história, né? Que essa já tá velha. Vamos pensar numa metáfora melhor, né? Do que adolescentes viciados em celular viraram zumbis. Então, assim, sabe, próxima. Essa já tá batido. Vamos pra uma outra. Mas, de fato, como se diz, não dá pra dizer que o filme está completamente equivocado em fazer esse apontamento, né? Tem grandes obviedades ali. Mas aí, eu também fiquei pensando, se não fosse óbvio desse jeito, como o filme a ideia de substituir a pessoa que morreu, que você amava, a pessoa que você amava muito morreu, e substituir essa pessoa por um clone, que também não é uma ideia muito inovadora.
os zumbis adolescentes do celular virarem zumbis também não é uma ideia inovadora. A pessoa que tá irritada com a realidade querer ir para uma outra realidade virtual, por exemplo, também não é nada inovador. Mas o fato de ser falado e tratado de forma tão óbvia, eu não sei se teria outra forma da gente minimamente discutir esse assunto se não for da forma óbvia. Porque parece que se perderam as nuances no debate, então tudo virou óbvio. Então, assim, quanto mais óbvia a mensagem, talvez a gente consiga cavar um espaço de discussão. Porque é óbvio demais, tá tudo muito óbvio. Mas se não for de forma óbvia, de qual outra forma seria hoje? Essa minha análise claramente é extremamente pessimista, né? Eu comecei acabando com a carreira do diretor, né? Que eu tivesse feito aquele filme, eu nunca mais aparecia para ninguém na minha vida. E terminei de forma mais pessimista ainda. Mas eu acho que isso, querendo ou não, isso me conquistou no filme, sabe? Essa obviedade desses temas, de um tema tão urgente de forma diferente, em que o problema somos nós enquanto comunidade global, em que a gente não se engaja nos problemas. É como se a gente estivesse pulando do precipício, sabe? Assim, e ninguém tá vendo que ali na frente é um precipício, mas a gente tá indo tranquilamente, sabe? E ainda achando bom. Que vai fazer a gente isso, vai entrar na jaula sorrindo, né? Exatamente. Eu acho que esse lance, tipo, da IA, da forma como ele trata aqui, realmente é um lance diferente, assim, porque se você pegar lá atrás, tipo, a Skynet, ela era uma vilã consciente, assim, né? Ela decide eliminar os humanos por um cálculo frio que ela faz ali e pronto. O HAL 9000, né, ele age também por medo e por autopreservação. A Ava, né, em Ex Machina lá também, ela manipula porque ela busca a liberdade dela e tudo mais. Então, todas essas IAs, elas têm algum tipo de motivação, né? Elas são adversários com objetivos. E aí, quando a gente chega aqui, que a gente vê uma IA de boa sorte, uma IA, né, de uma coisa um pouco menos palpável, assim, que não tem motivação, ela apenas otimiza. Então ela foi treinada para maximizar engajamento. E quando ela atingiu uma complexidade suficiente ali, ela simplesmente continuou fazendo isso em escala civilizacional, entendeu? Ela aumentou isso de uma forma assim impressionante. E isso é infinitamente mais aterrorizante, ao meu ver, assim, porque a gente não pode ser derrotado, né, e por algum tipo de heroísmo, nem nada assim. O vilão consciente, você negocia, você engana, você destrói, mas um sistema otimizado numa função objetiva ali, só pode ser derrotado mudando a função dele. E isso é extremamente mais difícil, assim. E é isso que tem, assim, essa alusão, né, que o filme faz ao pendrive, né? O pendrive tenta fazer. Não é destruir a IA, é alinhar ela. É instalar um protocolo de segurança que redirecione essa otimização ali e tal. E isso é literalmente um problema ali, né, de engenharia de IA que a gente está discutindo agora, assim, como redefinir, como redirecionar ela, né? Com garantia de sistemas poderosos, né? Que eles otimizem esses objetivos benéficos e não só as métricas, os proxies, os prompts e tal, que parecem ser ótimos, mas que podem destruir tudo, assim. Então, essa ideia da IA que o filme traz, ela é aterrorizante por ser muito próxima a gente agora, né? Sim, e um apocalipse nada violento também. É uma máquina de distração, né? Você falou isso aí, Rafa, me veio a palavra distração na cabeça. Não, total distração. É pra gente ficar preso ali naquele algoritmo, naquele sistema que filtra tudo que a gente gostaria de ver, né? Todos os nossos interesses. Mas, assim, uma coisa que eu discordo um pouco, Alan, em partes, na verdade, é que você falou que achou o filme óbvio, né? Eu acho que a mensagem sobre a IA é bastante escancarada, né? Sobre os perigos da IA, o perigo dessa tecnologia, que tá na nossa mão o tempo todo, que já é uma extensão do nosso corpo, né? Praticamente. Mas, ao mesmo tempo, cara, esse filme me deixou com muitas perguntas. E aí, aproveitando a reflexão do Rafa aqui,
que falou sobre o pendrive, né? Sobre eles estarem nessa jornada inteira com esse pendrive na mão para poder atualizar esse sistema e ele não ser tão nocivo, tão atraente, tão sedutor para a humanidade, a fim, né, de evitar esse apocalipse futuro, porque parece que metade da população morreu e a outra metade entrou dentro desse sistema. E aí eu acredito que através dessa hibernação que o namorado da Ingrid quis voluntariamente fazer, né, para viver no mundo tecnológico. Só que uma coisa que me pegou, e aí que eu acho que é onde o filme ele não é tão óbvio, é porque eles são bem-sucedidos, né? O filho falecido lá da Susan tá o tempo todo orientando ela a como fazer o pendrive dar certo, entrar lá na máquina, fazer a atualização. Depois de muito perrengue, eles conseguem atualizar o sistema. E aí tudo dá certo, né? Bizarramente, a Susan reencontra o falecido filho. O casal de professores se pegam, porque aparentemente eles estão tentando se pegar desde o início do filme. Perfeito demais, né, Bela? Fica tudo perfeito demais, confortável demais. O homem do futuro vê o sol do lado da mãe, né? E aí que ele percebe, pô, não, tá confortável demais, tá bonito demais, tá legal demais. A gente falhou. E aí ele vai, volta, reinicia todo o processo de novo. E como o Alan falou, não existem grandes mudanças. Parece que a gente viu um filme inteiro que era uma mentira, né? Como se a gente tivesse visto um filme que era um sonho de alguém, nada era verdade. Mas eu acho que muda, assim, sabe? Porque ele entende ali que a Ingrid, ela é a Ingrid, no caso, a mãe dele, né? Aquela menina vestida de princesa, é o coração simbólico dessa história, porque ela quase que funciona como uma falha no sistema ali. Ela literalmente rejeita a tecnologia biologicamente, né? Fisicamente. Quase como se a biologia tivesse dado uns passos evolutivos aí pra gente conseguir, de alguma forma, interceptar esse apocalipse tecnológico, né? Então o corpo dela sangra, reage, ele não consegue se integrar completamente àquele mundo hiperconectado, né? E aí, enquanto tá todo mundo absorvido pela tela, pelas interfaces, e as realidades artificiais, ela continua ligada ao desconforto do real, né? De estar ali pagando as contas, de estar trabalhando em festa infantil, vivendo uma vida normal, né? Fora da tecnologia. Então, eu acho que ela acaba se tornando a personagem mais importante da história, porque o filme parece sugerir que aquilo ainda é o imperfeito, né? Que o imperfeito, o humano, o analógico, o desconfortável talvez seja justamente o que impeça esse colapso, né? Então, o Homem do Futuro, ele volta entendendo isso, ao meu ver, né? Ele não volta maluco, doido, xingando todo mundo, jogando o celular dentro da água e falando que todo mundo vai morrer, se não, enfim, não tomar uma atitude diferente. Ele meio que muda a abordagem, né? Ele vai diretamente nela, ele se conecta com ela e ele parece entender que agora preservar o que ela é ainda pode ser algo que salve a humanidade, né? Já que ela é uma das únicas que não foi absorvida totalmente por essa lógica tecnológica, né? Tim? Hi. Hi, honey. What are you doing? It's the middle of the night. Yeah. I'm starving. Yeah, I can see that. Hey, are you okay? I cannot describe to you how good I feel right now. I feel electric. I don't like this. Só que assim, de novo, volta na parte não óbvia, né? Que pra mim é... Porque assim, a minha dificuldade foi suspender minha descrença durante esse filme inteiro. Então, enquanto o Alan, por exemplo, achou zumbis batidos, né? Os zumbis adolescentes, eu achei absurdo aquilo, de um jeito que eu fiquei, gente, parece um pastelão esse filme, eu não tô conseguindo comprar isso aqui. E aí, aquilo foi escalando pros clones e os pais achando incrível poder personalizar o filho que morreu 4 vezes, 5 vezes lá no tiroteio em massa, e dando risada porque colocaram a filha... sei lá, com outra religião, com 5 metros de altura. Uma coisa bizarra, e eu achando mais bizarra ainda, só que pra mim, o filme perde a linha com aquele gato lá. Exatamente. Eu falei, gente, que diabos, o que esse filme tá querendo dizer, né, com tudo isso? Eu acho que o Sam Rockwell até fala alguma coisa que as pessoas ficam, né, que diabo é isso? Ele fala, um bad prompt, né, um prompt ruim. Sim. E aí, eu comecei a me questionar, cara, se esse povo... E aí, assim, vou entrar numa lombra muito louca aqui. Se esse povo não tá numa simulação desde sempre. Pois é. Pra esse universo poder fazer algum sentido. Foi isso que eu pensei. Sabe aquela hora que ele conta a história dele, que ele volta lá, que ele tá com a mãe dele no bunker, e aí ele coloca
o negócio, o óculos de VR na cara dele? Sim. Será que esse garoto não tá até hoje lá? E ele tá só contando uma história pra ele poder recuperar a mãe dele, não sei o quê. Cara, não sei, pois eu fiquei é. pensando nisso depois, assim. Mas essas obviedades são no início, assim. No final, o filme me conquista, assim. Eu escrevi a crítica pro Cinemação, eu dei 4 estrelas, assim. Eu amei o filme. Eu achei ele realmente muito interessante. Eu achei essas obviedades que eu aponto muito boas, assim. É uma obviedade que me conquistou, sabe? Embora seja óbvio, é uma obviedade que me conquista e ele me pega, ele, como se diz, estende a mão no final, assim, sabe? Acho que ele é um filme que ele afasta você o tempo inteiro. O gatinho, né? O gatão, sei lá, aquele gato esquisito lá, daquele tamanho. Eu simplesmente passei rindo aquilo lá, eu ri o tempo inteiro, eu falei, meu Deus, que porcaria, mas eu estou amando, entendeu? Amei, nossa, manda mais gato desse aí que eu tô me divertindo a beça, pode colocar mais uns 4 na tela aí que eu vou me divertir. E eu fui passando por isso, e é um filme que te rejeita o tempo inteiro, ele faz você ficar, ele te afasta, né? Ele não te convida a se conectar, então como ele te afasta, no final eu acho que ele estende a mão quando ele volta pra lanchonete lá e estende a mão pra única menina que ele, pelo que a gente entende, né, ele tinha rejeitado as 117 vezes que ele tinha ido lá, né? Porque é a mãe dele, né? Ela não pode morrer de jeito nenhum. Então. Mas nessa hora o filme me perdeu, sabia? Que eu meio que adivinhei, entre aspas, não me perdeu completamente, mas meio que eu adivinhei, entre aspas, que ela seria a mãe dele ali. Sério? Sério, juro pra você. Na metade. Caraca. Na metade eu falei, essa mulher é mãe dele no futuro. Eu falei, certeza que essa mulher é mãe dele no futuro. Naquela hora do carro, que aqueles 2 malucos encapuzados atrás dele naquele prédio abandonado lá, eu falei, tem alguma coisa com essa garota e com esse cara. Que ele olha pra ela de um jeito esquisito quando ele salva ela da lata de lixo lá. Aí eu falei, ela olhou pra ele estranho, ele olhou pra ela estranho. Se brincar essa menina. Se brincar essa menina. Eu também não peguei isso, não. Mas você sabe que eu acho que tem, assim, tem momentos que o filme tenta ser sutil com algumas coisas, tem outras horas que ele grita na sua cara, né? Porque essa ideia, tipo, do gato centauro aí e tal, é um absurdo, é completamente, assim. Mas é aquele absurdo, né, obviamente proposital, e ele faz uma crítica, né, ali ao que a gente chama hoje de eyes loop, né, que é aquelas imagens que esse termo, né, de eyes loop são conteúdos digitais de baixa qualidade que são produzidos em massa por inteligência artificial. Então, quando esses conteúdos que é gerado ali e tal e aparece pra gente daquela forma, não fazem sentido, né, estético e tal, porque a IA não entende essa parte estética, ela apenas fica replicando o padrão e tudo mais. Então a gente vê que a internet está cheia de AI sloop aí o tempo todo, e essas imagens que parecem certas, né, numa primeira olhada assim, depois a gente vai olhando e vai ver mão com 6 dedos, né, vai ver textos que parecem coerentes até você perceber que eles não dizem absolutamente nada, e aí o Verbinski, ele meio que literaliza isso, assim, é o resultado simultâneo de uma coisa ridícula e aterrorizante ali e tal, e ele materializa isso nesse gato centauro. Mas isso é justamente assim, colocado na tela e gera essa dúvida, né, de por quê? Se eles estão na realidade, por que eles estão vendo uma coisa que é obviamente virtual, assim, né? Que é uma coisa que não é real. E o filme, às vezes, ele faz essas brincadeiras. Tipo, na hora que ele tá dentro da lanchonete, ele tá escolhendo as pessoas, e quando ele rejeita a Ingrid, assim, cai um ketchup lá, uma pimenta no chão, que gira no chão e aponta pra ela. Aí você fala, é muito estranho isso, assim, do nada isso acontecer, sabe? Nesse momento. Sim. E aí que eu acho que existem muitas interpretações. Eu acho que quem vê o filme com o celular na mão vai entender o óbvio, o superficial. E se você presta mais atenção, eu acho que você tem outra interpretação. Você pode ter várias interpretações, né? Porque hoje em dia, muito tem se falado, né, que vários streamers estão criando um formato de filme para as pessoas conseguirem entender, mesmo mexendo no celular. Porque aparentemente isso virou um costume extremamente bizarro, né? Que também acho que caberia
uma crítica semelhante ao que o filme traz, né? Mas eu acho que uma das interpretações para esse filme aqui, para quem presta atenção, no caso, para quem não tá com o celular na mão, seria bastante sombria até, porque, cara, se eles estão numa simulação desde o início, vamos supor, que eu acho que a única coisa que fura essa teoria é que a Ingrid não sangra o tempo todo, né? Então, assim... É um bom ponto, não tinha pensado nisso, não. Pra mim o que fura é isso, mas se fosse o caso, eu acho que faz sentido porque o tal do Darren, que é o filho da Susan, só que não o estragado, né? Não é um clone, o que fica falando com ela, Sim. Ele é muito suspeito, né? Ele sabe demais, ele guia os personagens. Eu não sei se vocês lembram, ele fala onde é que tem uma saída do restaurante, coisa que nem o Homem do Futuro sabe. Então ele dá informações impossíveis ali. E aí no final, quando o grupo aparentemente vence, o que acontece na prática é um reboot, uma atualização do sistema, e não necessariamente a atualização que eles esperavam, porque tudo dá errado de novo. Então levanta essa dúvida de que será que eles estavam o tempo todo lutando contra a IA ou só interagindo exatamente da forma que a IA queria, só para confundir eles, confundir a humanidade tentando se livrar desse sistema? Porque daí significa que tudo que eles fizeram e vão fazer sempre vai ser em vão. Você falou do ketchup, da pimenta, sei lá, cair no chão e apontar para Ingrid. Parece assim, que se você olhar por essa perspectiva, eles estavam sendo manipulados desde sempre. Né? Tipo, eles nunca vão sair disso. Eles vão estar sempre... Porque assim, o Darren lá... Por que ele sabia tanta coisa e no final das contas deu errado? Será que não era só o sistema tentando manipular eles de outras formas, né? Então, eu acho que seria muito paia. E por que ele ia ajudar também, sabe? Assim, o que ele ganhava exatamente? Ele não é um sistema também? Então, pois é. Pois é. Mas aí que eu acho que ele dá a volta, né? Porque se a gente for pensar na última cena lá, o protagonista, né, ele desiste de combater o código com código, né? Ele pega o pendrive e joga no café lá. E aí ele chega na lanchonete, ele senta com a Ingrid e daí ele propõe um novo plano, assim. Ele chega pra ela e fala, viu, ao invés da gente ir lá e hackear a IA, né, o que você acha da gente espalhar essa alegria, né, o que você é para toda a humanidade, assim, essa coisa analógica, né? Então a ideia é tornar os seres humanos biologicamente incompatíveis com o Wi-Fi, com a tecnologia e tudo mais, que é o que a Ingrid é. E aí, se ninguém puder usar a internet, a infraestrutura da IA, né, a IA morre por inanição, assim. E é uma solução radical, né, que para salvar a humanidade, a gente precisa nos tornar inválidos pro sistema. Bem radical. Até porque para esse sistema funcionar, ele depende exclusivamente da gente, né? Da gente, pois é. Sem a gente ali, esse sistema não funciona. Ele não serve para absolutamente nada, né? Porque a própria IA é basicamente isso, assim. Eu sou um hate de IA desde o dia 1, assim. Eu acho uma grande porcaria. Mas entendo que ela está em todos os cantos, no teto e tal. Porque basicamente o que a IA faz, ela só reproduz baseado naquilo que a gente forneceu antes, né? Ela busca coisas que a gente já produziu, ideias que já existem, ela não cria exatamente nada do zero, né? Então ela é uma grande sanguessuga da criatividade humana, assim. E nesse contexto, nesse sentido, eu acho que o filme é muito interessante, sabe? Nessa crítica muito objetiva, e aí eu coloco essa crítica como, entre aspas, óbvia, porque não tem embora não tenha muita coisa de óbvia nela, mas é uma crítica tão óbvia, tipo, será que a gente tá se empolgando com uma coisa que nem é tão empolgante assim? Porque a gente já criou coisas um tanto muito mais interessantes do que essa coisa que tá criando. Na verdade, a gente tá virando grandes reféns de uma coisa que, sabe assim, exatamente qual o ganho que a gente, sabe, o ganho estrutural enquanto humanidade a gente tem com esse negócio, a não ser a nossa própria destruição. Cara, você tocou num ponto, acho que sociopolítico da coisa quase, sabe? Porque eu sinto que hoje em dia a IA, ela entra muito no lugar de facilitar a vida, de tornar as coisas mais confortáveis, né? Sim. Em um lugar que muitas vezes, eu vou viajar aqui um pouco na maionese, mas para trazer uma perspectiva também de quase uma justificativa do porquê que a gente se encanta tanto nesse momento por uma ferramenta como essa. E aí eu acho que entra mais num lugar de exaustão social mesmo, né?
não só um escapismo tecnológico, né? Porque isso a gente tem desde sempre, a gente tem, por exemplo, games muito legais, videogames de mundo aberto, que a gente entra ali dentro, não sei se vocês já tiveram alguma experiência assim, mas eu joguei jogos que eu quase desisti da realidade, assim, de tão interessantes que eram, tão mais confortáveis, tão mais incríveis de se viver do que a própria realidade, né? E eu acho que aí entra nesse lugar também de a gente tá exausto, né? Da gente ter o trabalho como a principal motriz da vida ali, né? Da gente tudo girar em torno do sistema que a gente vive, da gente conseguir ganhar a nossa grana, da gente conseguir se sustentar. E aí vem a IA para tornar isso um pouco mais fácil para algumas pessoas, né? Vamos supor aqui, até adolescentes, né? Que, sei lá, vão fazer a redação no chat GPT, ou então alguém que precisa de uma resposta um pouco mais rápido. Jogando no alto aqui, tá? Pra gente discutir. Mas eu acho que é exatamente isso que o filme traz, assim, e não necessariamente a gente fala aqui sobre o medo da tecnologia dominar a humanidade, mas o medo da humanidade desistir dela mesma em busca de uma realidade mais confortável, mais atraente. Exatamente. Né? Então, eu acho que tem muitas camadas sociais por trás, né, do porquê que a gente é tão fascinado com algo que pode trazer pra gente uma realidade mais interessante do que a realidade que a gente tá vivendo, né? Hello? Bonjour. Hola. I am from the future. A dark, twisted, awful future that must never be. I know what you're building. I've seen it. Pensa, a gente faz uma troca, a gente escolhe fugir a gente não foge da realidade, né? Que a realidade está sempre à nossa frente, né? Essa ideia de escapar da realidade é uma ideia fantasiosa, né? Por natureza, né? A gente nunca escapa dela, ela sempre está adiante. Então, como é que a gente vai escapar de alguma coisa que está na nossa frente? A não ser correndo para trás, que é o que o filme meio que sugere, né? Vamos apostar no analógico, como você falou, né, Bela? Assim, talvez se a gente correr para trás, quem sabe a gente encontra uma solução melhor compactuada, né? Mas essa ideia de escapar da realidade, ela me parece muito fantasiosa, como é mesmo. Mas aí me surge uma outra pergunta dentro disso que você falou, que foi: por que é mais fácil a gente escapar da realidade do que necessariamente a gente, enquanto comunidade, não conseguir compactuar a respeito de decisões importantes para que essa realidade, que a gente não vai escapar, mas acredita fantasiosamente que irá, para que essa realidade fique menos insuportável para nós mesmos, sabe? Eu acho que é porque dá trabalho, viu, Alan? Talvez. Conciliar ideias, né? E a internet atrapalha muito nisso, né? Polariza muito os pensamentos, vilaniza a coisa que não precisa, né? E a gente vê esse movimento, sabe, crescente na nossa comunidade, de busca sempre por respostas mais fáceis e tal. E a IA, ela veio meio que, como a Bela falou, ela veio como um facilitador, assim. Então, é muito mais fácil você chegar lá e, em vez de você marcar uma consulta com o médico para ver o que você tá sentindo e não sei o que, né, você ir lá e fazer uma consulta no chat GPT para ver se ele já te dá um diagnóstico ali meio terapia pronto. Também. Terapia, pois é. Então eu acho que assim. Contra a minha profissão? Tô brincando. Tá lascando com tudo. Mas, obviamente, não substitui, né? Muito pelo contrário. E eu acho que essa é a crítica cirúrgica, né, do filme, assim, de como os algoritmos funcionam, né? Porque eles vão dar uma versão da realidade que a gente quer ver, assim. É o feed personalizado, sabe? É a bolha de confirmação. É isso, assim. E para que a gente possa, enfim,
parar assim, né, de resistir a isso, né, para que a gente fique mais complacente e tal, para que a gente continue, né, rolando a tela, então que a gente entre meio que num estado meio anestésico assim das coisas e tal. E eu acho que o filme ele vai nessa direção assim, porque o final feliz fabricado pela IA é exatamente o que as redes sociais fazem, sabe? Elas vendem pra gente essa versão da vida que é palatável, que não desafia, que só confirma, sabe? Exatamente. E aí, o único jeito qual que é o único jeito de resistir que eu acho, né, que eu imagino aqui? É manter a nossa capacidade de questionar, né? É a gente chegar ali, mesmo diante dessas evidências confortáveis e tal, ter esse ceticismo, assim, latente, sabe? Como prática, assim, de sobrevivência mesmo. A gente olhar para aquilo e sempre tá questionando, mas isso daqui é real? Deixa eu confirmar se é. Mas isso dá trabalho, gente. Isso dá trabalho. Por que eu vou discordar com algo que fala exatamente o que eu quero ouvir, né? Exatamente. E outra, quando a gente ainda entra, porque o filme nem passa por isso, assim, talvez uma segunda, terceira camada a gente até poderia encontrar isso dentro do filme. Mas quando a gente entra na parte de fake news, por exemplo, aí é um combustível assim gigantesco, porque daí é uma coisa de pertencimento também, de você ser o único, você saber informações que outras pessoas não sabem, sabe? É você fabricar coisas que não existem e aquelas pessoas que acreditam ter certeza de que o que elas estão consumindo é algo assim tão precioso que não é todo mundo que vai entender, sabe? É uma coisa de pertencimento que passa por ali. Então é muito maluco a gente ver realmente o filme conversar por isso, né? Por isso que essa ideia de forçar a humanidade inteira a ser offline, né? Que a gente vê o protagonista propondo, cara, é super radical, mas é quase impossível, sabe? De conseguir. Sim, e aí eu acho que entra muito numa lógica que Matrix já antecipava muito. É aquela discussão sobre verdade versus conforto. Exato. A coisa de tipo, você prefere comer o mingau melequento do mundo real, mas sabendo que você tá no mundo real, né? Vivendo numa realidade mais dura, porém real, ou você prefere o bife suculento da Matrix? É difícil, né? Você prefere o mundo pós-apocalíptico, distópico, ou um paraíso artificial? É difícil rejeitar isso. E a gente sempre vai escolher o conforto, né? Sempre. Quanto mais a gente puder gozar, e aí ter prazer, sim, que conforto gera prazer, né, no caso. Então acho que quanto mais a gente... Não é que a gente é meio viciado, né, em prazeres. A gente tá o tempo todo... E acho que as redes sociais impulsionam isso muito mais, né? Quanto mais a gente puder gozar, melhor. Aí eu fico pensando, que vou ter que trazer uma questão psicanalítica importante, que o Freud tem um texto que é muito legal, que chama, um dos melhores textos dele, que chama Além da Ilusão. E aí ele fala, todo mundo tem direito, né, à sua ilusão, etc e tal, mas que essa história, de uma certa maneira, a gente convive em sociedade, a gente tem que ficar bem atento com aqueles que querem destruir a sociedade. Às vezes pelo próprio prazer, entendeu? Porque a vida em sociedade, para ela existir, a gente renuncia a alguns prazeres, justamente para que a comunidade exista, né? Então, se a gente está sempre querendo gozar e sempre querendo ter mais prazer, o único caminho possível para essa dinâmica é a destruição. Não existe outro caminho a não ser a destruição, né? Tanto é que dizem que o ápice do prazer você só alcança o ápice do prazer uma vez, né? Que é quando você morre, que aí acabou. Então não tem como ter mais, né? Então o ápice foi a última vez. Sim. Então, se a gente está sempre nessa lógica de ter mais prazer, o único caminho possível para isso é a destruição. Não resta outro caminho. Por isso que a ideia do conforto e da distração, e acho que o filme trabalha isso muito bem, é uma vida prazerosa, só que aí vou complexificar mais ou menos assim, porque até onde vai esse tipo de conforto, sabe? Esse conforto virtual, o quão confortável ele realmente é, que tanto não é uma alienação, sabe? Do próprio prazer, inclusive. Porque que tipo de prazer que você está tendo ali exatamente? Porque o prazer, ele é sentido no corpo, né? E não só na mente, né? Eu acho que essa ideia virtual que o filme sugere, né? Que metade da humanidade morreu e a outra metade está nesse
nesse mundo virtual, parece, que tipo de prazer é esse também que a gente tá querendo? Porque ele leva para destruição, mas ele, né, nos leva à destruição, mas ao mesmo tempo parece que ele também nos anestesia de nós mesmos. Assim, não sei se isso é possível, se essa expressão cabe. Assim. Mas a gente fica meio anestesiado de si mesmo, ao mesmo tempo que a gente se destrói. É fascinante, assim, sabe? Esse mundo que o filme brinca por fora, porque, ok, a gente, talvez o que reste é a destruição mesmo, sabe? Porque o prazer, ele leva à destruição. O excesso de prazer, e sem limites, ele só existe um caminho, que é a destruição, né? Então, acho que o filme conclui isso brilhantemente, assim. Ele aposta na destruição do início ao fim. Tanto é que não tem grandes otimismos nesse filme, né? Ele é uma grande destruição. E como é que isso foi acontecendo? Como é que a gente tá deixando isso acontecer também, né? Eu acho que o maior exemplo disso é a personagem da Susan, né? Que não consegue lidar com a morte do filho, né? A ponto de aceitar uma substituição mecânica, quase, uma substituição vazia do próprio filho para não viver uma dor que é humana desde sempre, desde que a gente raciocina, desde que a gente existe, né? Afinal, a morte é a única certeza que a gente tem, né? Mas essa vontade de evitar um sentimento tão difícil, né? E eu acho que isso acontece em escalas menores pra gente com a tecnologia também, né? Às vezes, é igual você falou, a gente se anestesia, a gente evita sentimentos ruins, a gente vai perguntar pro ChatGPT como que faz pra esquecer o boy, né? A gente vai tentar achar uma distração de 3 minutos rápida, que faça a gente feliz. A gente prefere isso do que, sei lá, ler um livro, ver um filme mais longo, mais complexo. Então a gente está sempre buscando o entretenimento mais facilitado, o conforto mais rápido, né? Sim. Então eu acho que é aí que o filme também ganha nisso, né? Em trazer essa realidade de várias perspectivas diferentes. Sim, várias formas. Eu acho que ele perde você levantou isso aí, Bela, no final, que eu fiquei pensando que agora o filme perde justamente, talvez, onde ele tem algumas questões, que ele perde justamente por tentar deixar as coisas extremamente dinâmicas, né? Que eu acho é só um pequeno ponto da montagem do filme, assim. Muitas informações, né? Muitas informações, muitos cortes, assim. Me pareceu muito também para poder atender essa demanda das pessoas que veem filme com o celular na mão, que tipo, ok, não tire os seus olhos daqui, hein? Então vou colocar cortes rápidos, muitas coisas acontecendo, embora não tenha grandes coisas acontecendo nada, né, mas grandes cortes, assim, pequenos cortes, na verdade, mas muitos, e aí pelo menos te chama atenção, né, a gente fica também viciado nesse ritmo frenético, que não conta história nenhuma, né, tanto é que tem alguns cortes lá que meio que, tipo, por que você colocou essa estante caindo aqui? Eu tinha que ver um close dessa estante caindo, me incomodou profundamente ver uma estante caindo, não tinha nada naquela estante, sei lá, essa cena me irritou profundamente. Caiu. Eu falei, pra que você tá mostrando essa estante caindo? Não tem nada nessa estante caindo. Mas, e aí que tanto o cinema também não tá tentando se adequar a essa dinâmica de conforto e de excesso de prazer, né? Tanto é que o filme brinca com as nossas emoções o tempo inteiro, né? Ele é terror, ele é ficção científica, ele é comédia, ele é absurdo, ele transita por gêneros ali, né? Ele tem um pouco de gore ali em algum momento, uma violência extremada em algum momento também, e que tanto o cinema, e acho que esse filme também é um como se diz, ele não fugiu a palavra que eu queria usar, mas ele é um sintoma de si mesmo, sabe? Eu ia perguntar isso, assim, se você acha que, apesar dele criticar esse sistema de entretenimento extremamente facilitado, ele repete esse mesmo padrão para tentar passar a mensagem que ele quer passar. Eu acho. Pior que eu acho. Acho profundamente, assim. Por isso que eu falei, ele é meio óbvio, sabe? Assim, ele é óbvio no contexto geral. Porque ele acaba sendo. Ele cria uma armadilha para ele mesmo, ao apontar tudo isso de forma bem objetiva, mas ele cai na armadilha que ele criou, justamente para poder atender as demandas desse público que ele está criticando. Então, mas então é intencional. Então, eu já não sei se é intencional, sabe? Eu não sei. Talvez seja. Porque. Aí por isso que eu vou voltar no que eu falei um pouco mais cedo. Se não for assim, de qual outro jeito seria? Eu vou perguntar pra ele e eu falo pra vocês. Mas vocês sabem que tem uma coisa que eu acho também, que é o seguinte, o filme, ele
ele não é um filme bonito de olhar, assim, né? No sentido clássico, né? Ele é um filme que pensa com a câmera, né? Ele pensa com a montagem, com o ritmo, né? E isso é parte essencial da própria crítica à sociedade digitalizada que ele tá fazendo, né? Então, a gente vê que, por exemplo, o Verbinski, ele opera dentro do que alguns críticos chamam de histeria narrativa, né? O filme, ele avança justamente nessa questão desse ritmo nervoso, cheio de cortes, né? Das gags visuais e tal. Então, a estética não é apenas estilosa, sabe? Mas ela é mais conceitual, assim. O filme, ele parece descontrolado de propósito, ao meu ver, assim, porque o mundo que ele descreve também é descontrolado. Então não faria sentido ser uma câmera muito paradinha, poucos cortes, sabe? Uma coisa mais contemplativa e tal. Eu acho que não funcionaria dessa forma. E aí tem uma questão do próprio Sam Rockwell, né? Que é um cara que, como ele também é frenético, né? O personagem dele é frenético, então a câmera meio que acompanha como se ele fosse o próprio motor do filme, né? Então a câmera vai se movendo junto com ele, acompanha e tal. E por ela acompanhar ele, tem uma questão de que esse ritmo do personagem principal meio que constrói a ideia do homem do futuro, né? Que acaba sendo uma coisa, um fenômeno irrepreensível, assim. Ele é uma força da natureza que invade não só o espaço físico da lanchonete, mas o ritmo do próprio filme. Exatamente. Então eu acho interessante, assim, porque, por exemplo, no Festival de Berlim, né, o Verbinski, ele deixou claro que ele quis fazer um filme que fosse ao mesmo tempo terapêutico e de alerta, né? Ele chegou a dizer, né, que o filme é uma forma de processar esse medo coletivo em relação à inteligência artificial, às redes sociais, né, a nossa dependência extrema da tecnologia, mas ele não queria cair justamente nesse tom de horror, né, uma coisa séria, inacessível quase, né? Então ele queria usar do humor, do absurdo, desse visual caótico e tal, como ferramentas ali para tornar o assunto mais assimilável, vamos dizer assim. E para isso, ele vai para um ponto em que ele mostra como que a sociedade meio que normalizou parte dessa insanidade, assim, sabe? Então ele vai para uma crítica política, né? Não num discurso explícito, mas nesses detalhes, assim, né? Dessa ideia dos clones das crianças, dos adolescentes, né? Sendo zumbis ali, tomados pelo celular e tudo mais, né? Então é quase como se ele fizesse com que essa câmera de Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra servisse menos para contar a história e mais para reproduzir justamente essa experiência de viver numa sociedade que está saturada de tecnologia e de estímulo. Damn, it's good to be back. Almost missed this place. What the hell are you doing? See this? Worthless. Bullshit. Waste of time. Real answer? The way we beat this thing is staring me right in the face my entire life. Don't touch me. We're gonna give the entire world what you got. Now we just gotta figure out how to give it to everyone. Massive scale, lots of logistics. Not gonna be easy, but I got some leads. Você falou uma coisa, Alan, que eu acho que tem outra coisa que o filme ele faz também, que assim, juntando essa questão, né, da maneira como ele filma os cortes e tal, e como isso também, né, é provocativo ali e acaba estimulando a gente ali, né? E aí você também falou do Freud e tal, e aí eu tô lendo agora A Sociedade do Cansaço, né, do Byung-Chul Han, que é um filósofo e tal, e ele tem um trecho que ele fala sobre a violência neural. E o Han, ele argumenta que a violência contemporânea não é mais repressiva, ela não elimina, ela não proíbe, ela não exclui e tal. Ela, na verdade, essa violência neural, ela satura, sabe? Então existe um excesso de estímulo, de informação, de demandas positivas, inclusive, que cria uma violência que não vem de fora, mas que vem de dentro da gente, né? Então não é um opressor que vai lá e nega alguma coisa pra gente, né? Uhum. Mas é um sistema
que oferece tudo simultaneamente até que a gente colapse, entendeu? É isso, essa que é a ideia dessa violência neural dele. E eu acho que o filme ele faz um pouco isso, assim, quando ele se propõe a fazer esse monte de corte, a mostrar um monte de cena, a incluir um gato gigante, a fazer, sabe, viagem no tempo, a mostrar a história de cada um dos personagens, a lidar com uma série de informações ali, ele tá meio que saturando a gente com isso. Então eu acho que é meio que uma metalinguagem que o filme se utiliza para expressar pra gente isso. Então até mesmo quando a gente fala dessa obviedade, que eu nem acho que ele tenha tanto dessa questão da obviedade, mas até a ideia dessa obviedade pode ser algo que sature também, sabe? Já vi isso, já entendi, já percebi e tal. Porque é isso, assim, o Han, ele fala isso, né? Ele fala, a violência não é privativa, mas ela é saturante. Ela não é excludente, mas ela é exaustiva, assim. E eu acho que isso meio que funciona aqui. Inclusive, quando a gente vê a cena dos adolescentes, né, em sala de aula, que é uma imagem ali cinematográfica, né, mais perfeita dessa violência neural e tal, que o cinema recente consegue mostrar pra gente. O Mark, né, o professor, ele não foi atacado por um inimigo declarado, né? Ele foi atacado pelos estudantes que individualmente, né, eles são seres humanos comuns, mas que, como extensão orgânica de um sistema de hiperatenção, né, dispersa assim e tal, eles respondem coletivamente a essa ameaça de interrupção do fluxo do estímulo ali. Sim, é quase a lógica do cancelamento que acontece na internet, exato, né? Exato. Você passa a odiar uma pessoa e você nem sabe por quê. Você só entra numa onda ali, né? Exato. Por isso que eu acho assim, os adolescentes, eles não odeiam o Mark, entendeu? Eles não conseguem tolerar a negatividade da desconexão. Então isso, inclusive, torna a missão do protagonista mais difícil ainda com essa ideia do offline dele. Porque ele vai estar brigando com algo que está sendo hiperestimulado o tempo todo, assim. Então esses adolescentes, eles acabam sendo vítimas dessa hiperatenção, assim, sabe? Eu acho que isso meio que funciona e o filme ele consegue trazer um pouco desse estímulo pra gente justamente com isso, com esses cortes, com a obviedade, com a linguagem que ele imprime pra gente, né? É muita informação que é colocada ali e tal. Então eu acho que ele acaba funcionando por isso também, né? São muitas camadas, né? Muitas é um filme que dá pra discutir pra caramba, assim, né? A gente poderia ficar aqui horas falando dele. Acho que dá pra ir longe com ele. O que é um mérito fascinante pra mim. Com certeza. Eu queria, inclusive, perguntar pra vocês o que vocês acham, porque eu não poderia, né? A gente não poderia terminar um papo sobre um filme desse sem eu saber o que vocês acharam de Sam Rockwell nesse filme. Ai, gente. Ele tá sempre bem, ele pode fazer o que ele quiser, eu vou estar aplaudindo. Não tenho críticas a ele. Eu gostava dele antes de ser hype, tá bom? Olha, eu vou confessar, sabe quando eu me apaixonei por ele? Naquele filme Three Billboards lá, 3 anúncios para sim. Ele é um canalha naquele filme, ele não presta, ele é um sujeito detestável, ele é um arrombado naquele filme, mas eu me apaixonei profundamente por ele. Eu falei, meu Deus, que homem gato. Ele é muito carismático, né? Nossa, muito, muito. Ele é meio ele é charmoso, ele é bonito também. Nossa, mas ele é um canalha naquele filme. Eu me apaixonei pro pior personagem dele, que deu pra ele o Oscar, né? Obviamente. Belíssima interpretação dele, mas me apaixonei por ele ali. Mas eu acho que ele tem uma coisa que ele funciona muito bem também com esses personagens caóticos, assim, né, e tal. Ele abraça o caos, né? Ele sabe performar de qualquer forma, né? Triste, feliz, caótico. Eu acho que ele se encaixa onde ele quiser. Assim, e ele é muito... A gente compra muito a atuação dele, né? Inclusive, acho um papel difícil, né? Porque você é um cara completamente aleatório e, ao mesmo tempo, tem uma dor de criança interna ali, né? Tem muita coisa acontecendo. Eu gostei muito da atuação dele nesse filme. Eu acho que, ainda bem que é ele, né? Porque eu acho que se o protagonista fosse mais enfraquecido, o filme aí sim não ia dar certo de jeito nenhum. Não ia passar mensagem de jeito nenhum. Não, ele dá... Ai, gente, me ajuda com a palavra. Quando a pessoa
era importante para aquele negócio, credibilidade. Credibilidade. Ele dá credibilidade pro sim, filme. Sim. Porque acho que se fosse outra pessoa, realmente ia ser difícil comprar. Mas ele dá credibilidade pro projeto. Facilmente, assim. Facilmente. Sim. Apesar do meu crush, que eu ia falar isso de qualquer jeito dele, mas... ia passar pano de qualquer jeito. Ia passar pano de qualquer jeito, né? Mas tentando, né, ser um pouco menos apaixonado, ele dá Seja mais parcial. Mas você sabe que tem essa história, inclusive, né? Porque o filme ele custou 20 milhões de dólares e o orçamento ele foi financiado integralmente pela Constantin Film, né? E eles só toparam financiar o filme porque o Sam Rockwell confirmou que faria o filme, ele estaria no elenco. Então o nome dele trouxe credibilidade ao ponto da produtora ir lá e colocar os 20 milhões. Pode ter se arrependido um pouco, porque o filme só faturou uns 9, pode. É mesmo? Ele foi muito mal de bilheteria. Que coisa, né? Pois eu achei foi muito mal. Sensacional. Tem seus defeitos, mas a mensagem tem muita camada, dá pra gente discutir muito. Exato. E eu acho assim que tem umas coisas que a gente tem que ressaltar, né, que é importante também, porque, por exemplo, eu acho que o diretor ele falha, por exemplo, numa parte de representatividade racial, por exemplo, no filme. Tem os personagens ali e tudo mais, mas esses personagens não brancos, eles são descartados assim rapidamente, sabe? E a salvação fica pros brancos, assim. Então é uma coisa que, né, fica muito evidente. Eu acho que existe também uma questão de ritmo do filme, que é irregular, que a gente até comentou aqui. O terceiro ato, ele se perde um pouco em alguns momentos, né? A gente fica ali, tem uns momentos que fica meio complicado de acompanhar e tal. E tem alguns personagens que são meio que subdesenvolvidos e tal, que a gente também fica meio que perdido naquele contexto, assim. E tem essa questão de que tem momentos em que o filme sublinha demais essas mensagens que ele quer passar, e a gente entendeu, né, que ele vai para uma coisa... Assim, ele deixa na cara, que aí entra essa parte que o Alan falou, que tipo, tá muito óbvio, assim, você tá gritando na tela uma coisa que já tá entendida, você não precisava falar. Pra ver se a mensagem passa, de alguma forma. Né? Exatamente. Mas eu acho que tem uma outra questão, que é o filme enfatiza muito também a parte da coragem, né? O filme ele é corajoso em várias coisas, assim. Num cinema em que a gente vê muita reciclagem, né? Uma reciclagem meio que infinita, aqui a gente tá falando de um filme que tenta, né? Que arrisca, que falha em partes ali e tal, mas ele tenta propor discussões novas e tal. Tem o Sam Rockwell, que tá absurdo, né? Uma performance completamente comprometida, ridícula, patética, desesperada, mas sempre humana, assim, né? Sempre conectada com o público. E filosoficamente, eu também acho que o filme ele tá dizendo algo importante, né? Que é justamente essa persistência diante dessa coisa meio sem sentido, né? Que a gente precisa persistir, tentar questionar e tudo mais. Então, meio que a 118ª tentativa faz parte da nossa realidade também, sabe? Da gente tentar também. Porque é esse loop eterno, assim. Tipo, a gente não sabe quantas tentativas vão ter ainda, mas é preciso ter algum tipo de esperança, algum tipo de ceticismo e tudo mais pra gente conseguir caminhar pra frente, porque não dá pra entregar os pontos simplesmente pra essas big techs e ficar esperando que em algum momento eles vão ter algum tipo de lucidez, né, com essa situação toda que a gente enfrenta hoje, né? É que a gente se lasca. Mas assim, é interessante isso, porque talvez esteja aí o objetivo da obviedade da coisa, né? Porque eu acho que a gente nem ao menos percebe que tá entrando na jaula. Sabe? Eu acho que a gente ainda não chegou nesse ponto de perceber que existe alguma coisa errada com esse sistema todo, né? Que aos pouquinhos vai puxando a gente pra tá cada vez mais anestesiado, mais dependente. Então, acho que o primeiro passo seria esse, e o filme ele traz isso de uma forma, sim, bastante óbvia, mas eu acho difícil sair dele sem, ao mínimo, ficar incomodado, ficar encucado, refletir sobre o assunto, né? O que já é
pra mim já é um trunfo. Ele sai do outro lado nessa parte, né? Exato. Então é louvável que ele conseguir passar a mensagem pra mim já tá ótimo. Então eu considero um filme muito legal. Pra mim, um dos melhores do ano, até agora. Também concordo com você plenamente. É um filme corajoso, muito corajoso, divisivo, por natureza, talvez os 9 milhões aí de dólares, que, né, é pouquíssimo dinheiro, né, trocado de pão e tal, mas acho que o fato dele propor algo dessa forma, nesse contexto, com essa estrutura até relativamente tradicional, assim, de atos e tal, com os problemas que a gente conversou aqui, acho que ele se destaca justamente por isso, assim, até porque ele também não tem grandes elementos convidativos, assim, né? Não é um filme que te convida para você poder engajar profundamente nele, não é um filme que gera engajamento com muita facilidade. Eu acho que ele depõe contra ele mesmo em alguns momentos, pelo tema com que fala, talvez a forma com que fale, por ele não ser exatamente tão... aí eu vou me contradizer aqui, lamento, mas por ele não ser exatamente tão óbvio na estrutura fílmica, sabe? Assim, ele não é um filme de Netflix, assim. Se você botar aquele filme na Netflix ali, as pessoas vão falar, nossa, que filme ruim, tem final, que lixo. A pessoa da Netflix agora adora falar que filme não tem final, né? É porque a pessoa é burra, não entendeu o que acabou de assistir, mas assim, vão acabar dizendo essas coisas, sabe? Tipo, mas não é... Isso eu acho ótimo, sabe? Eu acho isso fantástico. Tem um tipo de coragem aí que tá faltando hoje em dia. Querendo ou não, é uma coragem que tá muito pouca com os problemas ou não. O filme tá aí e a gente tá falando dele aqui por tanto tempo. Isso é um mérito. Como que é, Alan? É um filme, né? É um filme. Não, claramente é um filme. Eu posso garantir pra vocês. Ah, ele é mais que isso, gente. Eu também é mais do que isso, mas é que essa definição do Alan é muito boa. Ele não falou sobre obviedade, ele tá aqui fazendo o Alan usa da metalinguagem, entendeu? Você viu? Ainda consegui me contradizer no final, falando óbvio. Que não é um filme da Netflix, isso é outra obviedade, lamento. Drop the mic. Não é tão fácil, não é tão fácil assim. Plano detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para vocês ouvintes. Alan, vamos começar com você, pra Bela ir se aquecendo ali. É a primeira vez dela aqui, trazendo dicas e tal. Então vamos começar com quem já sabe a mecânica. O que você trouxe de bom pra gente, Alan? Olha, Rafa, esse ano eu tô sendo atropelado pela minha própria rotina, então tô vendo menos filmes do que eu gostaria, escrevendo menos do que eu gostaria, mas por ter sido atropelado pela rotina, estou lendo mais, o que é um ganho interessante. Pois assim. é. Mas... o chat vai escrever pra você. Ai, tô tendo um infarto aqui agora, pelo amor de Deus, meus ouvidos estão sangrando. Eu vou indicar, Rafa, um filme que talvez, como eu não vi muitos filmes esse ano ainda, mas eu vou indicar o melhor que eu vi esse ano, na minha humildíssima opinião. E aí também um pequeno jabá aqui pro texto que eu escrevi, que foi A Cronologia da Água, da Kirsten Stewart, a estreia dela na direção, longa-metragem. É um filme fantástico, é uma adaptação de um livro que tem o mesmo nome, mas até onde eu vi não tem tradução no Brasil do livro, mas o filme já foi lançado nos cinemas, deve estar no streaming, algum streaming ou para aluguel, etc. Eu escrevi a crítica no Cinemação. Eu amei o filme, acho que é uma estreia muito ousada, muito corajosa também, por falar de temas muito sensíveis e muito espinhosos também. É um filme que fala sobre abuso, fala sobre trauma de uma garota que ela foi abusada pelo pai, foi abusada pelo professor de natação na infância ali, e aí ela transforma todos esses traumas, enfim, ela vai meio que se autodestruindo no crescimento dela, da Lídia, é o personagem, o nome da protagonista, que é a Ilsa Potens, assim, alguma coisa assim, esqueci, vou olhar aqui. E ela vai se autodestruindo, mas aí ela encontra salvação na literatura, na escrita.
Então ela faz da escrita uma forma de superar esses traumas e escrevendo inclusive esse livro, né, A Cronologia da Água. Então o filme é meio que a história da escrita desse livro, embora seja uma adaptação do livro que a autora escreveu. Então é uma grande estreia de direção da Kristen Stewart, é o melhor filme do ano até o momento, que eu vi assim, sem sombra de dúvidas até o momento. É um filme divisivo também, tem muita gente que não gostou, tem muita gente que achou meio estilístico demais, o que pode ser, tem motivos para ser, mas eu achei o melhor filme do ano até o momento. Vou indicar então, Rafael, um livro Boa. Que eu tô lendo, tô terminando na verdade, que é uma coleção de ensaios da Susan Sontag. A Susan Sontag é uma mãe para mim. Ela, já li a biografia dela, já li várias outras. A Contra-Interpretação, fantástico, alguém já deve ter indicado Contra-Interpretação aqui. Mas eu vou indicar A Vontade Radical. O nome do livro é A Vontade Radical, da Companhia das Letras, a editora. Que é uma coleção de ensaios da Susan, que ela escreveu para várias revistas nos Estados Unidos, ali na década de 50, 60, no auge da produção dela, especialmente na década de 60. Ela vai falar tem ensaios sobre cinema, tem um ensaio que ela fala sobre Persona, do Bergman, o filme. Ela fala sobre Godard, ela dá uma analisada na obra do Godard até aquele momento, dos anos 69, eu acho. E ela conta, e tem um ensaio dela, um dos mais polêmicos da carreira dela, que é quando ela vai para o Vietnã. E ela meio que, nesse ensaio, ela descasca os Estados Unidos no meio da guerra do Vietnã. E, enfim, é lindo o livro, são vários ensaios, esse é só um deles, esses que eu citei, mas são vários. A Vontade Radical, da Susan Sontag, fica aí minhas duas indicações. Duas mulheres nesse meu plano detalhe. Poxa, e vou indicar Cangaço Novo também, a segunda temporada. Tá boa. ótimo, é uma delícia, um amor, uma delícia. Assistam Cangaço Novo, porque eu sempre indico alguma coisa brasileira e essa não tinha, mas lembrei de Cangaço Novo. É isso aí, que inclusive tem crítica sua também aqui no Cinemação. É verdade, tinha esquecido. Tem crítica no Cinemação. De Cangaço Novo também, é verdade. Eu tinha esquecido. Você viu? Eu sou um cara modesto. Tô vendo. Percebi. Tá ótimo aí, ó. Tá aí três planos detalhes, então, né? 3 dicas que o Alan trouxe pra gente. Filme, livro, série. Lembrando vocês, ouvintes, né? Que tudo que a gente tá falando vai ter link aqui no post ou na descrição desse episódio. Então é só você ir lá, clicar e você vai ser direcionado pra tudo que a gente tá falando aqui. E você, Bela? Estamos ansiosos por suas dicas. Afinal de contas, não é todo dia que a gente recebe uma especialista em ficção científica, futuro. Que responsa. Pois é, eu trouxe pra vocês hoje um filme, que é um dos meus filmes favoritos, não sei se vocês conhecem, e um canal também, que não necessariamente tem a ver com ficção científica. Tá. Então, o filme que eu trouxe estreia, ninguém menos, estreia não, né? Tá no estrelato aí, no protagonismo, o Sam Rockwell, que é o meu filme preferido dele, que é Lunar. Não sei se vocês conhecem, do Duncan Jones, que inclusive é filho do David Bowie. E, cara, eu sou apaixonada por esse filme. A história, ela basicamente acompanha um cara que trabalha sozinho em uma base na Lua há anos, minerando um negócio lá que não vou me lembrar agora. É um recurso para gerar energia na Terra, né? Um recurso que a gente precisa. E lá ele só fica convivendo com um robozinho super simpático, que é dublado, se eu não me engano, pelo Kevin Spacey. Sim, nossa. Vocês conhecem esse filme? Lembrei desse filme agora. Eu nunca vi esse, mas já coloquei na lista aqui. Gente, é legal demais. E aí, assim, ele vai chegando perto do fim do contrato dele, nesse job na Lua, e aí começa a acontecer coisas muito erradas, muito estranhas. E o filme vira uma mistura de paranoia com identidade. E aquela pergunta clássica da ficção científica que agora adora destruir o nosso psicológico com muito carinho, sabe? É bem legal. E o mais legal é que o filme ele não depende de explosão, ação frenética. Na verdade, ele tem efeitos especiais super simples. Eu acho que ele também foi feito com pouquíssima grana. E eu acho que ele funciona justamente porque é bastante claustrofóbico, melancólico e muito íntimo também. Inclusive o Sam Rockwell, ele carrega esse filme nas costas. Sim. O filme é basicamente ele e o robô ali, mais ninguém. E, cara, parece um sci-fi perdido nos anos 70, assim, daqueles que usam o espaço para mostrar uma aventura, mas para falar também sobre isolamento e principalmente sobre exploração corporativa e essa sensação muito atual da gente ser só mais uma peça descartável numa engrenagem gigante. Então eu adoro esse filme. Eu acho que ele faz muito com pouco, ele fala muito com pouco também. Vale a pena conferir, quem não conhece. Em inglês é Moon,
o nome. Em português, Lunar. E a outra dica que eu tenho pra vocês hoje é um canal de uma amiga muito próxima que chama Que Horror. É o canal da Bia e da Thaís. Elas começaram há alguns meses, mas já chegaram com o pé na porta para falar sobre horror e trazem aí resenhas, falam sobre o beabá desse gênero que tanta gente gosta, né? Terror, horror. Cara, eu tô gostando demais do trabalho delas. Eu acho que vale muito a pena conferir. Pra quem gosta do assunto, de vez em quando a gente fala também juntas sobre horror e ficção científica, que geralmente as coisas estão atreladas, né? Então vale muito a pena conferir o canal Que Horror, dessas mulheres maravilhosas. Pô, sensacional, tá aí. Então, canal e filme. O filme eu lembrei agora que eu tava procurando aqui o link pra ver se ele tinha em algum streaming, daí eu vi umas cenas aqui dele. Nossa, lembrei muito dele. É de 2009 o filme, que fantástico. Sim. Muito bom. É demais esse filme, gente. Demais. Bom, para fechar aqui o plano detalhe, eu trouxe 2 recomendações hoje. A primeira, eu já comentei, né, durante o podcast, mas vou deixar aqui, vou reforçar. O filme está disponível no YouTube, né, para quem quiser alugar. Acho que custa, sei lá, R$7 para locação no YouTube, que é o Primeiro Mentiroso, né? Ou A Invenção da Mentira, que é um filme dirigido pelo Rick Gervais com o Matthew Robinson, que é roteirista aqui, né, do filme que a gente falou hoje. E o Rick Gervais é aquele comediante ácido, super ácido, assim. E ele funciona muito bem no filme, assim. Ele faz o protagonista, o Mark, que é o cara que inventa a mentira nesse mundo. E o filme, ele enfim, tem a Jennifer Garner, tem o Jonah Hill, enfim, tem uma galera aí boa, né, nessa parte de comédia e tudo mais. E o filme ele é muito interessante, principalmente por conta disso, assim, dessa parte de invenção, como a coisa ela vai escalonando, sabe? Essa que é a ideia do filme. Começa numa situação boba e a coisa vai se complicando ao longo do filme. É um filme engraçado, é um filme curioso e tal. E eu acho muito legal quando o filme ele se propõe a isso, sabe? A colocar o pé no chão, como se fosse enfim, nos tempos de hoje, uma coisa bem palpável, assim. E aí trazer uma realidade completamente distorcida do que a gente conhece hoje, assim. Então o filme se propõe a isso. Filme muito bom, com o Rick Gervais no elenco principal, né, sendo protagonista e dirigindo por ele também. E o outro plano de detalhe que eu trouxe para vocês é uma série que eu terminei de ver recentemente, que é a DTF St. Louis, né, o DTF St. Louis, que é uma série que está na HBO. É uma série de 7 episódios por aí, de mais ou menos 1 hora cada episódio. E é uma série meio, assim, de investigação, meio de crime e tal. Mas ela tem uma pegada meio irônica, meio com umas pitadas de comédia assim também, que funciona muito bem. Enfim, a história é a seguinte: 2 amigos, né, que se conhecem no trabalho, ficam muito amigos muito rápidos, e aí eles estão completamente entediados com suas vidas sexuais, nos seus casamentos e tal, e eles resolvem se cadastrar num aplicativo de relacionamento a fim de procurar uma amante, né, em St. Louis. E o nome do aplicativo é DTF, né? E aí é isso, a história se passa com esses amigos nesse aplicativo e tal, e a história vai se embolando até que um deles aparece morto. E aí é feita toda uma investigação para saber o que aconteceu com esse cara. E aí a história fica completamente maluca, assim. Daí vai envolver a mulher de um deles, sabe, o relacionamento deles, a amizade deles e tal. Cara, é uma doideira e é muito bem montado, muito bem filmado também a série. E tem a Linda Cardellini, né, que enfim, já tinha feito outras séries aí, já trabalhou em alguns filmes e tal. Ela esteve, por exemplo, em Bloodline, por exemplo, né, uma série, enfim, mas tem também o David Harbour, que estava em Stranger Things, o Jason Bateman, Peter Skarsgård também tá lá, e é muito boa, é uma série divertida, curiosa, não é pesada, assim, não é uma série que fala de crime, mas é aquela coisa, sabe, meio mórbida, assim, não é isso. Ela vai
fazer essas alusões, assim, sabe? Essa vida sexual, dessa crise de meia-idade. E aí tem um triângulo amoroso ali que acaba nessa tragédia e tal. E a investigação que começa de um jeito e vai descambando para outra coisa. É muito boa, é muito envolvente. Então fica essa dica, a série está na HBO para quem quiser ver. Chegando aqui então no final desse podcast, né? Podcast Cinemação 645, batemos esse papo sensacional aqui, né? Sobre boa sorte, divirta-se, não morra. E eu tenho que agradecer meus convidados por estarem aqui. Alan, muito obrigado pela sua participação. Foi incrível mais uma vez. Fica já o convite para quem quiser ler a crítica do Alan, né? Que vá, né, no Cinemação. Lá tem crítica sobre o Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra, tem crítica sobre Cangaço Novo, tem crítica sobre várias coisas que o Alan escreve muito bem, faz umas análises muito legais. Mas para além disso, você também está nas redes sociais, não é isso, Alan? É isso, pessoal. Obrigado, Rafa, mais uma vez pelo convite. É uma alegria estar aqui, eu me divirto sempre muito, eu adoro. Então, é isso. Eu tô essencialmente no Instagram, que é @AlanAlvesEu, e no Letterboxd, especialmente, que é o mesmo @AlanAlvesEu, e no Cinemação, obviamente. Eu ia fazer propaganda no newsletter, mas tá muito atrasada, então vamos deixar abaixo. Mas se você quiser procurar lá e ler os textos antigos, a Não Seja Útil, fique à vontade para ir lá no Substack e procurar a Não Seja Útil. Tá meio parado, mas em algum momento volta aí. Mas é isso. Letterboxd, Instagram e sempre no Cinemação. Eu amo, adoro. Obrigado, Rafa, pelo convite. Bela, um prazer conhecer você, gravar com você. Espero que a gente possa gravar outras vezes juntos. Um beijo. Com certeza. Valeu, Alan, muito obrigado. E a newsletter do Alan já é ele aderindo ao movimento que Sam Rockwell propôs no final do filme. É isso, você não ser útil, você poder, né, tá ali um pouco mais offline, né, Alan? Exatamente, eu sou contra a produtividade, eu sou contra o excesso, então eu só falo de assuntos que são até relativamente úteis, eu acho, mas assim, não vamos fazer coisas demais também, pessoal, vamos baixar a bola, vamos ficar mais calmo, desconectar um bocadinho, por isso que a Não Seja Útil, é uma newsletter contra a produtividade, e ela é a favor da mediocridade. Basicamente, é isso o lema da Então, Roca, um beijo pra você, um pai pra mim. Sensacional, sensacional. E, gente, eu tenho que agradecer também aqui a Bela. A gente já tava combinando da Bela estar aqui no Cinemação. Bela, pra mim é um prazer, é uma honra ter você aqui. Pra quem gosta de ficção científica, já deve ter percebido pela voz da Bela aqui, que ela é do canal Futurices, né, do YouTube, um canal aí com quase 300 mil inscritos. A Bela fala de sci-fi ali, né, de uma maneira maravilhosa. Eu viro e mexo, uso os vídeos da Bela aqui como material de estudo. Então eu tenho que te agradecer por você ter topado vir aqui trocar essa ideia com a gente. E também deixa o convite aí, Bela, o que tem de bom? Vai sair, tu dá uma palhinha do que pode sair no Futurices, de repente, pra quem tá ansioso. Sim, o que vai sair, assim, se diz esse ano, de novas obras? Que você tá de olho, de repente. Cara, assim, nesse mês a gente vai ter, não sei se vocês curtem a saga de Star Wars. Sim. Vai vir aí o filme de Mandalorian Grogu, juntos. E eu tô bem ansiosa, assim, eu não sei se vai ser a Disney mais uma vez engordando essa franquia de um jeito ruim, né, porque já aconteceu outras vezes, apesar de eu gostar bastante da série Mandaloriana, pra ver uma das melhores produções da franquia, né, Tô apreensiva e ansiosa ao mesmo tempo pra esse filme, que vai lançar nos cinemas.
E vamos ver o que acontece, né? Como fã da franquia, essa é o que, assim, desse mês é o que eu tô mais ansiosa pra ver. Boa. E pra quem quiser acompanhar você, Bela, aí, redes sociais, o canal, né? Tem o Futurices no YouTube. Sim, gente, tô lá no YouTube, @Futurices, no Instagram é @canal Futurices e no TikTok também. Confesso que eu não posto muito no TikTok, porque não é muito a minha rede mãe, tô mais lá pelo YouTube. Inclusive, fiquei até emocionada aqui com essa descrição. Rafa, obrigada, fico muito feliz que você acompanhe lá os vídeos, que sejam úteis para você. E para mim foi uma honra também estar aqui, vocês são uns queridos, eu adorei o nosso papo, super leve, super descontraído e ao mesmo tempo achei muito relevante sobre tudo que a gente conversou, muito atual, né? E contem comigo. Obrigada demais, eu adorei, amei. Valeu, muito obrigado. É isso, pessoal. E antes de ir embora, deixa a gente te pedir 3 coisas bem rápidas e que fazem toda a diferença aqui pro Cinemação, né, continuar existindo. Primeiro, se você curte o podcast, avalie a gente no Spotify. 5 estrelinhas ajudam mais do que parece e você ainda leva o programa para mais gente que ama cinema tanto quanto você. Segundo, recomenda o Cinemação para alguém. Um amigo, uma amiga, alguém que sempre topa falar de filmes depois, né, da sessão, porque esse boca a boca é o que faz, né, o que mantém essa comunidade viva há tantos anos. E terceiro, e talvez o mais importante, se você acredita nesse espaço, considera se tornar um apoiador do Cinemação. O mundo ficou mais barulhento, mais agressivo e mais confuso. E o que a gente quer aqui é justamente o contrário. Um lugar seguro, acolhedor e inteligente para falar de cinema, trocar ideia, discordar com respeito e se apaixonar de novo, né, pelas histórias que a gente vê na tela. Ao apoiar o Cinemação, você ajuda a manter o podcast no ar e ainda entra para uma comunidade de verdade. A gente vai ter lives mensais, conteúdos exclusivos, bastidores, podcasts especiais e um grupo onde o debate é sempre saudável. E quanto mais essa comunidade crescer, mais coisas incríveis a gente consegue fazer. A gente tem projeto de cineclube, encontros presenciais, debates ainda mais profundos e por aí vai. Se esse podcast já te faz pensar, rir, discordar ou olhar, né, para um filme de um outro jeito, então vem com a gente, avalia, recomenda e, se puder, seja um apoiador do Cinemação. O podcast Cinemação 645 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.